Abramos, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E leiamos do verso 29 até o verso 34. Marcos, capítulo 1, de 29 a 34. Como sempre, nós pedimos que os pais ensinem os filhos a ficar quietinhos, a acompanhar a pregação sem movimentação. Vimos que é possível fazer isso, e é apenas um esforço da parte dos pais para que exerçam autoridade, para que as crianças também prestem atenção ao culto. Marcos capítulo 1, de 29 a 34, a autoridade de Jesus sobre as doenças. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ele a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Esse é o texto que nós temos diante de nós nessa manhã. É o primeiro relato que Marcos faz de curas de doenças efetuadas por Jesus. Antes nós vimos como ele expulsou um demônio de uma pessoa na sinagoga de Cafarnaum. E agora Marcos relata como ele cura doentes, juntamente com a expulsão de endemoniados. Nas mensagens anteriores, nós vimos como Marcos procura mostrar a autoridade de Jesus, registrando o seu chamado soberano sobre as pessoas. É o episódio em que ele chama os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Depois, Marcos registra aquele confronto de Jesus com o endemoniado na sinagoga, em que ele, pela sua autoridade, apenas pela sua palavra, ele expele o demônio, o que era alguma coisa extraordinária para aquelas pessoas que estavam acostumadas com exorcismos de longa duração, rituais que nem sempre davam certo, mas Jesus, com a palavra, expele o demônio. E agora, Marcos registra a autoridade de Jesus sobre as doenças. O alvo de Marcos em mostrar o poder de Jesus sobre os homens, sobre as doenças, sobre os demônios, depois ele vai mostrar que Jesus tem poder para perdoar pecados, é simplesmente demonstrar no seu evangelho que aquele que foi crucificado em fraqueza, na verdade, era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus que entregou voluntariamente a sua vida em favor do seu povo. Aqui, então, vamos nos concentrar nas duas partes da passagem. A primeira, onde Jesus cura a sogra de Pedro, e a segunda parte, quando ele cura muitos doentes e endemoniados. Vamos, então, para a cura da sogra de Pedro, de 29 a 31. Esse é o relato mais curto de um milagre no Novo Testamento. Aliás, em Marcos, não é de um milagre individual. É o relato mais curtinho. Aqui Marcos nos diz que aconteceu imediatamente após o episódio da sinagoga, em que Jesus havia repreendido e expelido um demônio. Está aí no verso 21 até o verso 28, nós vimos isso no domingo passado. E o relato nos diz que logo depois que terminou o serviço lá na sinagoga, Jesus vai para a casa de Pedro. Diz o texto que a sogra de Pedro estava doente, o que prova que Pedro era casado. Não é? Não somente Pedro era casado, mas a mãe da mulher de Pedro, a sua sogra, morava com eles. E André também morava. Esse sistema familiar, que era um sistema onde os parentes moravam juntos na mesma casa, era muito comum naquela época. Até hoje no Brasil a gente vê isso.
as famílias costumam aglomerar-se, não é? É diferente da cultura europeia, por exemplo, ou dos Estados Unidos, quando há 16 anos, quando o adolescente, o jovem faz 16, 17 anos nos Estados Unidos, o desejo dele é ir embora de casa, ele vai alugar um apartamento, vai para a universidade, vai morar lá no campus da universidade, mas esse tipo de família aglomerada, ela é muito comum no Oriente Antigo e também na cultura latina, na cultura brasileira. Então a gente pode entender muito bem, não é, que Pedro morava com o seu irmão André, com a sua própria esposa e ainda tinha a sogra dentro de casa, não é? Morando com Pedro. Então, mostrando que dá para conviver com a sogra, não é tão ruim assim, um pouco de boa vontade, não é? Então, os irmãos conseguem fazer. A sogra de Pedro ficou doente, provavelmente era viúva, não há menção aqui ao pai de Pedro. Essa senhora devia ser uma viúva e ela ficou adoentada, diz o texto aqui, que ela estava acamada e de febre. Nós sabemos que a febre é um sintoma, não é dita a doença, é algum tipo de inflamação, algum processo inflamatório ela tinha que provocou aquela febre. Mas o que quer que tenha sido, tinha prostrado aquela mulher, que era uma mulher diligente, tanto é que quando ela é curada, ela se levanta e já vai cuidar das coisas de casa, atender todo mundo, mas então era alguma coisa que realmente a derrubou. Ela estava em cama, adoentada e em febre. É interessante que no relato paralelo, Mateus nos diz que ela ardia em febre, e Lucas, que era médico, dá uma definição mais técnica, dizendo que a febre era alta, porque Lucas era médico, não é? Então diz que a febre era alta. Estava lá a sogra de Pedro ardendo em febre, como diz aí o verso 30. Jesus então entra na casa, seguido de Tiago e João, seus discípulos mais próximos. E ele foi para a casa de Pedro, porque as pessoas haviam falado da doença da sogra dele. Está aí no final do verso 30, não é? A sogra de Pedro achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Era natural, depois do que as pessoas viram na sinagoga, quando Jesus expeliu aquele demônio, que as pessoas percebessem que Jesus era diferente, que ele tinha algum tipo de poder, resultado da comunhão dele com Deus, o que deu confiança às pessoas para chegarem a Jesus e dizer: nós vimos que o Senhor expeliu o demônio lá na sinagoga, será que o Senhor não podia curar então essa senhora que está aqui acamada e doente? E não somente a expulsão de demônios, eles já tinham ouvido falar dos milagres que Jesus tinha realizado numa outra cidade próxima dali, que era a cidade de Caná da Galileia, que era próxima a Cafarnaum. Lá na cidade de Caná da Galileia, Jesus tinha transformado água em vinho e lá ele tinha curado o filho de um oficial romano. Então havia notícias que já circulavam a respeito do poder miraculoso que Jesus tinha. Então não é de admirar que as pessoas trouxessem a Jesus a necessidade do momento, que era a sogra de Pedro que estava ardendo em febre. O verso 31 nos diz de que maneira Jesus a curou. Ele, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Aqui Marcos nos diz que ele se aproxima dela, do leito em que ela estava. Lucas nos diz que Jesus se inclinou sobre ela. É interessante porque é isso que os médicos fazem, não é? Eles se inclinam para poder examinar o paciente. Lucas registra esse detalhe aí. O texto diz que Jesus a tomou pela mão e Lucas acrescenta que Jesus repreendeu a febre, como se a febre fosse uma entidade ou fosse algum poder maligno, e talvez houvesse alguma associação, mas Jesus, com sua palavra, repreendeu a febre. A gente não sabe o que Jesus disse, mas provavelmente algum tipo de comando, tipo sai dela agora, ou retira-te, ou para. A palavra de Jesus, repreendendo a febre, fez com que a mulher ficasse imediatamente livre daquele mal. E Marcos diz que Jesus, tendo tomado pela mão, levanta aquela mulher. Que cena tocante,
intimidade, de proximidade. Jesus chega para aquela senhora viúva, acamada, ardendo em febre, toma pela mão, dá a palavra de ordem e a levanta pela mão. E o texto nos diz aí que ela se levantou e passou a servi-lo. Por que que Marcos acrescentou esse detalhe? É para mostrar que a cura foi completa e foi imediata. Foi tão completa e imediata que aquela mulher que estava acamada com febre alta, na hora ela se levanta e já vai perguntando: onde é que estão as panelas, não é? O que é que vai ser? O que é que vão almoçar? Porque era mais ou menos na hora do almoço. Isso aqui era quando terminava o culto na sinagoga, então eles iam, é muito parecido com o nosso costume, não é? Termina a igreja, a gente vai almoçar. Então ela já levanta perguntando, né, o que é que tem, quem que está aqui, quantos tem, vamos lá. E diz o texto que ela começou a servi-los. E a gente entende então que era no preparo das refeições. Curiosamente, Mateus diz que ela passou a servi-lo, como se ela dedicasse atenção especial ao Senhor Jesus. Combinando os relatos, ela então começou a dar atenção aos que estavam na sua casa, né, onde ela morava, e especialmente dedicando atenção a Jesus, que foi aquele que a havia curado completamente. Aqui nós vemos como eram as curas que Jesus fazia. Elas eram realizadas imediatamente e elas eram feitas de maneira completa. Jesus, quando curava uma pessoa, aquela cura restabelecia integralmente a pessoa. Então não há casos assim de que Jesus curava uma pessoa, a não ser numa ocasião em que ele impôs as mãos sobre um cego, e o cego, Jesus perguntou: o que é que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo pessoas caminhando como árvores. E Jesus impõe as mãos sobre ele e de repente ele veio completamente. Mas alguma coisa de alguns segundos. Sempre a cura feita por Jesus era imediata e completa. Não era do tipo que, não é, a pessoa se dizia curada e ficava ainda se arrastando com aquela doença, ia melhorando gradativamente, uma semana depois, um mês depois. Não. Era imediato, era instantâneo, a ponto de que essa mulher, levantando-se do leito de enfermidade, ela já estava pronta para o serviço, evidenciando o grande poder de Jesus Cristo. E isso acarretou, não é? Imagina a notícia, né? Imagina a notícia, como isso correu naquela cidade, naquele povoado. O resultado é que começaram a trazer outros doentes para Jesus curar. Está aí do verso 32 até o verso 34. Aquela notícia, né, de que Jesus tinha expulsado um demônio lá na sinagoga da cidade, saiu de lá, foi na casa de Pedro e curou a sogra dele só com uma palavra, levantando-a pela mão. Aquilo correu pelo povoado, e diz o texto aqui, no verso 32, que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. Jesus não estava buscando publicidade, mas era inevitável que isso acontecesse. A razão pela qual isso aconteceu no final da tarde, que veja só, a cura aconteceu, a expulsão aconteceu de manhã, a cura ao meio-dia, mas só no final da tarde é que eles trouxeram os doentes. E vocês já imaginam por quê. Essas pessoas eram judeus, e para o judeu era proibido carregar algum peso durante o dia de sábado. Então, durante o dia de sábado, ninguém carregava doente. Eles tinham que esperar o sol se pôr, que isso marcava o fim do sábado. Aí eles ficavam olhando: está se pondo, está se pondo, está se pondo. Se pôs, pega. Pegava os doentes, botava nas costas, é lá na casa de Pedro, vamos. Aí lá vem a multidão, acabou o sábado, nós podemos carregar os doentes agora. E aí junta aqueles doentes lá na frente da porta da casa de Pedro, a multidão, porque já não era mais sábado, né? Já era o domingo, né? O primeiro dia da semana. E se reúne todo mundo lá por conta do final do sábado, podiam agora carregar os seus doentes e vão, não é? Diz aqui o texto que, no verso 32, que eles trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. É curioso e é importante a gente observar aqui que Marcos faz a distinção entre pessoas que estavam doentes e pessoas que estavam endemoniadas. Por que essa distinção é importante?
é que hoje em dia os críticos da Bíblia, os céticos, eles dizem que nessa época pré-científica, as pessoas não sabiam fazer muito bem a distinção, não tinham conhecimento médico suficiente e eles achavam que tudo de ruim que acontecia com as pessoas era por conta, eles achavam que eram demônios. Então, se a pessoa era epilética, era demônio. Se a pessoa era lunática, era demônio. Se a pessoa tinha um problema mental, era demônio. Se a pessoa era cega, era demônio. Então, eles achavam que nessa comunidade primitiva, pré-científica, tudo era demônio. Então, às vezes, a cura, que não era miraculosa, era atribuída a poderes extraordinários e, enfim, uma série de outras coisas. Mas são textos como esse aqui, que deixam muito claro que o autor bíblico sabia a diferença entre uma pessoa que estava doente e uma pessoa que estava endemoniada. Eles faziam essa distinção já naquela época. Uma coisa era alguém que estava cometido por uma enfermidade. Eles não tinham conhecimento científico, médico suficiente para poder identificar aquela, fazer um diagnóstico ou dar algum remédio, né, que fosse mais eficaz, mas eles sabiam que era uma doença e eles sabiam que era uma pessoa endemoniada. Uma pessoa que estava possessa por um espírito, por uma entidade. Essa diferença, então, precisa ser feita para que a gente possa responder a esse tipo de crítica. Bem, então, qual foi a reação de Jesus diante daquela quantidade de doentes e endemoniados que haviam sido trazidos diante da casa? O que é que eles tinham que fazer? O que é que Jesus teve que fazer? Nos diz aí o texto que ele curou, estou lendo aqui o verso 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Muitos aqui pode significar todos, não é? Que é uma forma hebraica de falar, porque os todos eram muitos, então se diz muitos, não é? Pode ter sido todos os doentes que foram trazidos, Jesus então os curou. E diz aqui que era de toda sorte de enfermidade. E dando uma olhada nos evangelhos, a gente pergunta: quais eram as enfermidades mais comuns daquela época? E aí nós encontramos pessoas cegas, pessoas coxas, aleijadas de vários tipos, com deformidades nas mãos, nos pés, surdos, mudos, leprosos. Estes são os tipos de doentes que aparecem nos relatos dos evangelhos. E imaginamos que foi esse o tipo de gente que foi trazida ali. Era uma cidade, era um povoado na Galileia, há 2000 anos atrás, numa população que não tinha acesso a remédio, não tinha acesso a médico, não tinha acesso a ajuda absolutamente nenhuma. Não tinha sistema de prevenção, de diagnóstico precoce, era todo tipo de doença que você pode imaginar, estas sendo as principais. E foi esse tipo de pessoa que Jesus curou. Ele abriu olhos aos cegos, ele fez coxos se levantarem, ele curou deformidades. Se tinha gente lunática com problema, era o nome que se dava a pessoa com problema mental, pessoa que não, distúrbios, não é? Foi curada igualmente. Não havia doença alguma que resistisse ao poder salvador e curador de Jesus Cristo. Ele curou todos, dos mais diversos tipos de enfermidade. Jesus não escolhia doença para curar. Alguns curadores modernos, eles são muito bons para curar espinhela caída, enxaqueca, mal que tem aqui por dentro, que ninguém vê. Mas poucos querem curar AIDS, câncer, síndrome de Down. A gente não encontra gente, né, que tem ministério de fazer esse tipo de coisa. Jesus não escolhia doença, ele curou todos os que vinham com toda sorte de enfermidade. E também expeliu os demônios. Diz aí o verso 32, também expeliu muitos demônios. A gente se pergunta, de onde vieram esses demônios? Porque no Antigo Testamento, relato de possessão de demônio, de possessão demoníaca, não existe. A gente lê de demônios que oprimiram, por exemplo, o rei Saul. A gente lê de espíritos enganadores que falavam através da boca de profetas. Mas não há caso no Antigo Testamento de uma pessoa endemoniada e que um profeta chegou e expulsou o demônio, ou um juiz, ou algum homem de Deus, ou alguma mulher de Deus, não tem relato. Mas agora,
basta Jesus entrar em cena, começa a aparecer gente endemoniada. Não é que o endemoniamento fosse algo desconhecido entre os judeus. Há casos e casos de endemoniamento entre os judeus relatado na literatura rabínica. E os rabinos tinham todo um processo longo, demorado, complicado para expelir essas entidades das pessoas. Mas o que impressiona é a quantidade, como isso aumentou na hora que Jesus entra no cenário da história. E a resposta pode ser essa: é o diabo contra-atacando Deus, usando a mesma estratégia de Deus. Na hora que Deus tomou forma humana e andou entre a humanidade, Satanás contra-ataca, possuindo os seres humanos que vão contra Jesus na figura humana. Então isso justifica, ou pelo menos explica, é uma possibilidade, a quantidade de gente endemoniada que aparece durante o ministério de Jesus, que não aparece no ministério de mais ninguém. Depois do ministério dos apóstolos, aquilo vai diminuindo, aparece também, mas a incidência de endemoniados durante o período dos apóstolos, o livro de Atos, já é bem menor do que durante o período dos evangelhos. Jesus não podia dar 10 passos que não tinham endemoniado na frente dele. As forças do inferno contra-atacando a encarnação, encarnando em pessoas, vindo ao encontro de Jesus, também usando pessoas para fazer isso. Essa talvez fosse uma explicação que a gente devia levar em consideração. O que também nos ajuda a entender, porque a possessão demoníaca hoje, embora exista, ela não é tão comum como era na época de Jesus, porque ele não está mais entre nós, encarnado em forma humana, ele subiu aos céus. Isso explicaria então como a frequência não é tanta hoje como nos dias de Jesus, pelo menos na nossa observação. Muito bem, Jesus expeliu os demônios. Mateus nos diz que ele fazia isso apenas com a palavra. E os demônios, diz aí o final do verso, e Mateus diz que os demônios saíam gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus expelia com a palavra e os demônios saíam, mas gritavam: Tu és o Filho de Deus. E Marcos aqui nos diz então que Jesus não permitiu que eles falassem, porque eles sabiam quem Jesus era. E aqui nós estamos diante de um dos temas do Evangelho de Marcos, que é chamado o segredo messiânico. Jesus era o Messias, só que ele queria que isso fosse mantido em segredo, até que o povo pudesse reconhecer isso por ele mesmo. Ele foi revelando esse segredo aos seus discípulos aos poucos, mas para a multidão Jesus procurava ocultar isso, porque aqueles sinais e prodígios que ele fazia poderia dar a impressão de que ele era um curandeiro ou alguma outra coisa, e o povo tinha noções erradas a respeito do que era o Messias, o Filho de Deus. Então não era ainda o momento de Jesus se revelar plenamente como o Messias, o Filho de Deus. Por isso que ele mandava os demônios calar a boca. Não era a hora ainda, não tinha chegado o momento de revelar o segredo messiânico, que aquele judeu de Nazaré, da região da Galileia, era na verdade o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, o Messias, o esperado de Israel. Por isso ele não deixava os demônios falarem. Além do que, ele também não precisava do testemunho dos demônios. Ele não queria que as pessoas se convertessem através do testemunho dos demônios. Você se converteu? Eu me converti. E quem foi o instrumento? Foi um demônio que estava numa pessoa, não é? Que disse que Jesus é o Filho de Deus, e eu me converti ouvindo aquilo ali. Então, fica meio complicado, não é? Então, cala a boca. Jesus dizia para os demônios: vocês não falam, não revelam a minha identidade. O que Marcos queria ensinar aos seus leitores, irmãos, quando ele registrou esses eventos, a cura da sogra de Pedro e também a cura dos enfermos e expulsão de demônios ali no povoado de Cafarnaum? Eu quero destacar aqui 3 coisas. Primeiro, que Jesus era o Messias prometido por Deus nas Escrituras, que ele é aquele que veio cumprir as promessas. Mateus, quando faz esse relato aqui, Mateus cita esse mesmo episódio, quase que com as mesmas palavras. Mateus acrescenta que Jesus curou aqueles doentes para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E Mateus cita Isaías 53:4, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
Ou seja, a cura de doenças que Jesus fez era para cumprir profecias a respeito do Messias, de que ele haveria de tomar sobre si as doenças do seu povo. O segundo objetivo de Marcos era, dentro do propósito geral do livro, mostrar que Jesus era o Filho de Deus e que tinha todo o poder e autoridade sobre os homens, sobre os demônios, sobre as doenças, e que, portanto, a sua morte na cruz foi porque ele permitiu. É importante que isso fique claro para os leitores de Marcos e para nós também. Jesus foi voluntariamente à cruz. Ele se entregou voluntariamente, porque ele tinha autoridade suficiente para resistir. Haja vista a forma como ele fascinou os pescadores e os convidou a ser seus discípulos, haja vista a sua autoridade sobre os demônios, haja visto o seu poder sobre as doenças. Jesus poderia, se quisesse, resistir à cruz e ao Império Romano, e à prisão, e a Judas, e aos soldados. Ele poderia, com a sua palavra, ter dispersado aquelas pessoas, porque ele era o poderoso Filho de Deus, como estes milagres demonstram, mas ele se entregou. Ele se rendeu, ele se ofertou na cruz, voluntariamente por nós. Terceiro ponto que eu creio que Marcos quer mostrar aqui, é a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. Pessoas de pouca importância. Naquela época, a mulher já era desvalorizada, ainda mais uma mulher de certa idade, e muito mais uma viúva, e mais ainda doente, quem sabe em estado terminal. Mas Jesus se aproxima dela, toca nela, levanta aquela mulher, toma pela mão. O amor de Jesus pelos excluídos, os doentes, entre eles, com certeza, leprosos, que eram considerados excluídos e deviam ser excluídos da sociedade, pessoas opressas por demônios, pessoas problemáticas, a todos Jesus acolheu, e assim o texto nos convida a recorrer ao Senhor Jesus no meio das nossas necessidades, das nossas tribulações e das nossas aflições, a crer nele e orar nele. Esse é o propósito do texto, imprimir em nós essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador da condição humana, ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e é a ele, somente a ele, que nós devemos nos dirigir nas nossas aflições, angústias e problemas. Mas eu não quero terminar sem antes abordar uma questão que o texto provoca. Existem curas miraculosas como essas hoje? Existem curas miraculosas como essas hoje? Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E eu creio que o Senhor Jesus, assentado à direita de Deus, tendo todo o poder no céu e na terra, ele tem a mesma autoridade que ele tinha enquanto estava aqui na terra para curar pessoas, para abrir os olhos de cegos, destampar os ouvidos dos moucos e surdos, levantar os doentes, curar e limpar os leprosos. Creio que ele tem exatamente o mesmo poder e a mesma autoridade. Contudo, é importante lembrar algumas coisas. Primeira, que Jesus pode fazer isso através de meios como medicina e remédios e o conhecimento da ciência. Eu não faço distinção entre Deus nos curar através da medicina e do conhecimento médico e da ciência moderna, ou ele nos curar diretamente, de forma imediata, através de uma palavra sua. Nós fazemos a distinção entre Deus nos cura através de meios e ele nos cura através ou sem meios, ou seja, de maneira direta, como ele curou a sogra de Pedro e todos aqueles outros que estavam à porta. Eu creio que, infelizmente, a ênfase sobre curas efetuadas ou acontecidas sobrenaturalmente pode diminuir a importância da providência de Deus, da sabedoria de Deus e da sua graça, quando ele permite que, através de medicamentos, de médicos e da ciência, nós sejamos curados dos nossos males. O que eu quero dizer é que toda cura é de Deus, quer seja em resposta direta à oração, quer seja através do uso de medicamentos. Nosso corpo
a nossa situação humana é de pecado, de miséria e de morte. Nós morremos todo dia, nós estamos nos decompondo, estamos apodrecendo à medida que os anos passam. Esse é o salário do pecado. Então, qualquer cura, ou seja, qualquer reversão dessa descida, né? Nós estamos decaindo todo dia, então qualquer cura ou impedimento, ainda que provisório disso, é uma intervenção de Deus, quer seja por médicos, quer seja de forma direta, e nós devemos lembrar disso e ser gratos a Deus pelo que Ele faz. Pensando agora na pergunta, né? A pergunta então é: Deus faz curas hoje miraculosamente, sem o uso de remédios de forma direta? A nossa resposta é sim. Jesus Cristo cura em resposta às orações. Ele faz isso quando lhe apraz. Quando lhe apraz. Quando Ele quer, Ele responde às orações e uma pessoa pode ficar boa de qualquer mal que lhe seja cometido. Por isso, a Bíblia nos encoraja a orar quando nós estamos doentes e pedir que Deus nos cure. Não tem nada antipresbiteriano ou antirreformado nisso. Nós, doentes, nos dirigirmos a Deus em nome de Jesus e pedir para sermos curados de nossas doenças. Na verdade, são textos como esses que nos encorajam a fazer isso. Lembrando que nem sempre ele atendeu às orações de cura. Paulo tinha um espinho na carne, Timóteo sofria de problemas no estômago. Paulo recomendou que ele tomasse um pouco de vinho com água, não é? Ele diz o texto que Paulo uma vez deixou Trófimo doente na cidade de Mileto, e uma vez Epafrodito ficou gravemente enfermo durante uma visita ao apóstolo Paulo, e não há nenhum registro de que Paulo impôs as mãos e curou aquelas pessoas. Ou seja, às vezes Deus responde a nossa oração de cura, e às vezes Ele não responde. Por quê? Porque Ele tem um propósito com tudo que nos acontece. E às vezes a doença é usada por Deus para realizar um propósito maior em nosso caráter, na vida das pessoas ao nosso redor, do que seria se nós fôssemos curados. E Deus, que avalia todas estas coisas e que tem um propósito em todas as coisas, Ele responde como lhe parece melhor na sua sabedoria. Mas o que pensar então dos curandeiros modernos, daqueles que se apresentam como tendo o dom de curar? O que dizer de reuniões de cura, cultos de libertação? Meus irmãos, nós devemos lembrar que há falsos profetas que iludem as pessoas com sinais e prodígios. Há mercenários, charlatões, mentirosos, ilusionistas. No livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 14, João vê quando da boca do dragão, do falso profeta, saem 3 espíritos parecidos com sapos, que João diz que são espíritos malignos operadores de milagres. Espíritos malignos operadores de milagres. Então, milagre não é uma coisa que, milagre, vou colocar entre aspas, não é uma coisa que só acontece no âmbito da fé cristã. Mas a gente tem notícia de curandeiros e de sinais e de prodígios e de curas realizados no ambiente de religiões que são comprovadamente falsas. Gente que ora para santos, gente que busca entidades na macumba, no candomblé, no espiritismo e aparecem curadas. Então, primeira coisa, nós precisamos estar atentos de que só não existe apenas o Espírito de Deus no mundo, mas existem espíritos enganadores também. E que nem tudo que é sobrenatural é divino. Nem tudo que é sobrenatural é divino. Há elemento, temos que considerar o elemento humano e o elemento maligno aí também, antes de nós nos apressarmos a dizer é santo, ou é de Deus, ou isso realmente é alguma coisa operada pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ter muita cautela. E aqui eu creio que nós temos que fazer a diferença entre curas que Deus faz em resposta à oração e o dom de curar. O dom de curar, que era o dom de fazer isso que Jesus fez, tomar pela mão, repreender a febre, levantar, curar na hora, imediatamente, completamente, curar todo tipo de enfermidade, isso é o dom de curar. Jesus tinha o dom de curar, como Filho de Deus. Então, o dom de curar
ele parece que ficou restrito a Jesus e aos seus apóstolos e associados, durante o período da transição da antiga aliança para a nova. Cada vez que eles determinavam a cura, a pessoa que tinha um dom de curar, quando ela determinava a cura acontecia. Não há nenhum caso registrado no Novo Testamento de que Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo comandou uma cura e ela não aconteceu. O apóstolo falava, dizia, e a cura acontecia na hora e completamente. Eu estou falando aqui de cego, coxo, aleijado, surdo, mudo e muitos que nem tinham fé, como por exemplo aquele aleijado sentado na porta do templo de Salomão, conhecido da cidade toda. Pedro e João passaram ali na frente dele, indo para o templo orar dezenas de vezes, e num dia Pedro sentiu que estava na hora de curar aquele homem. E o homem olhou para eles querendo o quê? O que é que o homem disse? Eu tenho fé, quero ser curado. Não, o homem pediu uma esmola, que era o que ele fazia todo dia. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que nem esperava ser curado, não estava nem pensando nisso, pula sobre os seus pés e entra saltitando no templo com os 2 apóstolos. Esse é o dom de curar. Então ele parece ter ficado restrito a Jesus e aos apóstolos e alguns associados. Obviamente, depois dos apóstolos, não apareceu ninguém na história da igreja com esse mesmo poder. A gente lê a história da patrística, dos homens de Deus, aqueles grandes mártires, homens de fé, os apologetas. Nós lemos a história da reforma protestante, Lutero, Calvino, Zwingli, homens de Deus. Nenhum deles fez absolutamente nada parecido com isso. Lemos a história das missões com Hudson Taylor, por exemplo, e grandes outros missionários que foram para lugares distantes. Nenhum deles fez esse tipo de coisa. Lemos de George Whitefield, John Wesley, Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, grandes homens de fé. Nenhum deles fez absolutamente nada semelhante a isso. Parece que o dom de curar estava realmente ligado à pessoa de Cristo e dos apóstolos, porque o alvo era mostrar, autenticar a chegada do Evangelho, o nascimento da igreja, o início da nova era, aquela transição do Antigo Testamento para o Novo. Era preciso mostrar que era Deus que estava por detrás de Cristo e dos apóstolos. Por isso, estes grandes sinais e prodígios acontecidos ali. O que seria o dom de curar hoje? Por exemplo, se alguém tivesse o mesmo dom de Cristo e dos apóstolos, essa pessoa seria capaz de impor as mãos sobre os doentes e ordenar a cura em nome de Jesus, e as pessoas ficariam curadas imediatamente de qualquer doença que fosse. AIDS, síndrome de Down, problema mental, deformidade, pessoa aleijada, coxa, cega, surda, muda. Vocês não acham que se tivesse alguém com esse dom, já estaria na capa do Jornal Nacional, do Globo, do Estadão, ou no noticiário do Jornal Nacional? Alguém que pudesse ir no hospital, traga todos os doentes aqui. Mas não tem. Quando esse dom se manifestava, as multidões vinham. As multidões vinham. Mas nós não vimos isso. O que ouvimos são pessoas, né, se dizendo curandeiros, marcando reunião de cura e de libertação, de pessoas que a gente não conhece, nunca viu, não sabe, geralmente é de coisa interior, né? E às vezes acontece, às vezes não acontece, e enfim. Mas o dom de cura, ele não deixava dúvida. Era óbvio, era claro, a ponto das multidões virem para serem curadas. E não dependia da fé dos doentes, porque hoje em dia acontece assim, não é? Pessoa que diz que tem um dom de curar, ora pela pessoa, a pessoa não fica boa e diz porque faltou fé no doente. Sim, mas muita gente que foi curada por Jesus não tinha fé, não queria nem cura, estava nem pensando nisso. Jesus uma vez chegou para o homem e disse, você quer ficar bom? Lembra da história? Do paralítico às margens da piscina de Siloé? O homem disse, eu não tenho ninguém para me jogar na água. O homem não tinha nem ideia quem era Jesus, não tinha fé nenhuma em Jesus. Jesus cura o homem apesar disso. O que devíamos fazer então, queridos, quando nós ficamos doentes? Primeiro, orar para que Deus nos cure, sem dúvida. E eu creio que Deus responde orações.
E Deus, em resposta às orações, Ele pode curar soberanamente. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres hoje. Não estou dizendo que Deus não cura hoje. Eu estou dizendo que o dom de curar, pessoas com o dom de curar, como Jesus e os apóstolos, parece ter ficado restritas àquele período. Nós não sabemos, não vemos, não conhecemos, não há registro de pessoas que têm o mesmo poder curador de Jesus e dos apóstolos nos dias de hoje. Então nós podemos orar. Segundo, usar os meios que Deus permitiu, como remédio, medicina, ciência. O que Deus colocar à nossa disposição, nós devemos usar, orando sempre para que Deus abençoe aquelas causas, aqueles meios. Entender finalmente que Deus usa as doenças para nos fazer crescer espiritualmente e para outros propósitos que nem sempre nós sabemos. Nós podemos orar por cura e de repente a vontade de Deus é que nós o glorifiquemos através daquela doença, como foi o caso do espinho na carne do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes para que Deus tirasse, e Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para vivermos uma vida de fé e confiança no nosso Salvador e submissos à vontade dEle em todas as situações, inclusive nas doenças. Oremos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor visite os doentes da nossa igreja. Nós não negamos, Senhor, como Tu acabastes de ouvir, o poder do Teu Filho para curar hoje. Nós cremos que o Senhor Jesus pode levantar os mortos. E pedimos então pelos doentes do Teu povo, entre o Teu povo. Pedimos a cura, pedimos também o conforto, o consolo, especialmente quando é um ente querido nosso que está doente. Que o Senhor nos ajude a depender de Ti, confiar em Ti e Te buscar com mais confiança. Pedimos que nos livres de falsos profetas, de espíritos enganadores, falsas doutrinas, e nos ajudes a glorificar o Teu Filho em todas as coisas. É o que nós Te pedimos por amor do Teu nome. Amém.